Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Questão Legal. A gente está nesse ano de 2024 com temas muito legais e é um prazer ter todos vocês assistindo. Eu sou João Salvador, coordenador do curso de Direito das Faculdades Kennedy Promove. E hoje está com a gente aqui para conversar sobre direito do consumidor, um grande expoente da nossa cidade, do nosso estado, citado não só no Brasil, também fora, o professor Júlio Oliveira. Meu caro, que eu tenho o prazer de chamar também de amigo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, João. Sempre estou à sua disposição aí, mais uma vez, né? Vamos lá. E, Júlio, a gente não pode começar senão de outro jeito falando sobre o Dia Nacional do Consumidor, que foi recentemente comemorado. O que você pode dizer sobre esse evento, meu cara? Ô, João, essa data é uma data muito importante para todos nós que atuamos na área do direito do consumidor, porque foi no dia 15 de março de 1962 que o presidente americano John Kennedy enviou ao Congresso dos Estados Unidos um discurso com o nome de A Special Message to Congress on Protect Consumer Interest, ou seja, a tradução, uma mensagem especial ao Congresso dos Estados Unidos sobre a proteção dos interesses dos consumidores. Então, pela primeira vez na história, a gente teve um presidente americano se colocando como consumidor nesse discurso e trazendo para a comunidade internacional essa preocupação com o direito do consumidor. E a partir desse discurso, que é um discurso visionário, inclusive, a gente tem os países, de um certo modo, pensando e discutindo uma legislação de consumo. A própria ONU também, posteriormente, começou a discutir essa situação do direito do consumidor. Então, esse dia 15 de março, ele vem em função desse discurso do presidente Kennedy de 1962. O problema aqui no Brasil é que o mercado se apropriou dessa data para fazer promoções e ofertas nesse período. Na verdade, eu acho que a data ela tem muito mais um aspecto de reflexão sobre o consumo, sobre o que a gente tem hoje de importante nessa legislação, do que sobre oferta e publicidade. Então, a gente hoje tem essas duas vertentes. Se comemora a data nos órgãos de defesa do consumidor, nos PROCONs, nos órgãos estaduais e municipais, e o mercado, de certo modo, se apropriou dessa data para oferecer produtos com descontos aí nesse período da Semana do Consumidor. Professor Júlio, eu, quando estava na faculdade, eu ouvi por diversas vezes que o nosso Código de Defesa do Consumidor é talvez aquele que seja o mais avançado no tema no mundo. Eu já ouvia isso quando eu estava na faculdade, me formei em 2005, então já tem alguns anos que eu ouvi falar dessa condição. Você citou aí na sua fala o discurso do John Kennedy, que trouxe talvez ali a abertura do mundo para entender sobre a necessidade de proteção do consumidor nessas relações. Mas procede essa informação? Procede realmente? O nosso Código de Defesa do Consumidor é bom? Ou ele já foi bom um dia? João, realmente isso procede. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma das melhores leis que nós temos no país até hoje, inclusive. Só para se ter uma ideia, o Código é de 1990 e ele tem pouquíssimas alterações, foram feitas ao longo desses mais de 30 anos aí de CDC. Existem alguns projetos para se alterar o código, principalmente na parte de comércio eletrônico. Nós tivemos uma aprovação recente sobre o superendividamento, que era uma demanda também da doutrina aí para modificar o código, mas é uma legislação realmente excepcional. Ele trouxe uma mudança no direito contratual brasileiro, não só no direito do consumidor, mas fez com que o próprio direito civil se adequasse a essa mudança aí, com todas essas questões que ele trouxe sobre boa-fé objetiva, sobre a questão de publicidade, oferta, banco de dados. Então, assim, é uma legislação realmente referência, e ele foi, inclusive, referência para vários outros países da América Latina e outros países também do mundo. O nosso código serviu de referência para esses países também. A gente tem que pensar que esse código nosso, da forma que ele foi construído,
ele, claro, ele não é uma ideia isolada do mundo, né? Ele se aproveitou de outras legislações anteriores, como o Código de Defesa do Consumidor da França, como o Código de Defesa do Consumidor de alguns países da América Latina também que já existiam. Então, assim, é uma legislação que tem um apanhado de leis importantes. As diretivas da ONU também são muito importantes, uma influência muito importante. Algumas leis norte-americanas também a gente teve como influência do CDC. Então ele se aproveitou disso tudo, né? E os autores do anteprojeto, né, e as pessoas que foram discutir esse código eram grandes estudiosos da matéria. Então talvez isso seja um diferencial. Elas foram buscar nas melhores fontes aí do mundo aquilo que tinha de mais moderno para se colocar no Código de Defesa do Consumidor nosso. Entendi. E partindo desse pressuposto, dessa qualidade do código, eu sei que o código traz não só previsões de proteção do consumidor, mas também previsões que acabam beneficiando aquele fornecedor de produtos e serviços que tenha boa fé. Por que o código se chama Código de Defesa do Consumidor e não Código das Relações de Consumo? Essa pergunta sua é muito interessante, João. Quando se discute uma legislação especial como o Código de Defesa do Consumidor, ele surge num momento da história em função de um problema social, que eram as relações de consumo, né? E o momento que surge o Código de Defesa do Consumidor e os motivos que fazem com que o direito do consumidor surja são basicamente muito parecidos com os motivos do direito do trabalho. A gente tinha, nesse período aí do mercado, a gente sai de uma situação de produção manufaturada e vai para uma indústria, né? Só para você ter uma ideia, até no livro eu falo bastante sobre isso, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Quando eu estava escrevendo o livro, eu pensei, quantos carros será, por exemplo, que uma fábrica brasileira conseguia produzir em um dia, né? E eu fazendo a pesquisa descobri que a Fiat, em 2016, se eu não me engano, ela conseguia fabricar 3.200 veículos por dia, num dia só, em 24 horas. Isso é uma coisa a se pensar absurda, né? Porque um carro, do início até o final, ser produzido 3.200 veículos por dia, é uma coisa inimaginável, né? E isso traz uma série de problemas. Quando você produz produtos em larga escala, você vai ter produtos com problema, você vai ter produtos que podem trazer risco aos consumidores. E isso meio que, vamos dizer assim, criou um personagem na sociedade que era extremamente vulnerável. Então, a intenção da lei sempre foi proteger esse personagem vulnerável, já que agora essa pessoa que é o consumidor, ela não conhece mais o dono da empresa, ela não consegue conversar diretamente com ele, ela não tem acesso a isso. A gente passa a ter um mercado em que você tem uma multinacional que o consumidor muitas vezes não conhece essa empresa, então ele passa a não ter mais condições de nem discutir qualquer tipo de situação com essa empresa. Então o código vem para proteger essa pessoa que é o vulnerável. Por isso que a gente, né, optou por denominar de Código de Defesa do Consumidor e não Código das Relações de Consumo. Agora, uma coisa interessante, é óbvio que toda legislação que surge em proteção a um determinado setor da economia ou da sociedade, às vezes ela surge de uma forma extremamente forte ali na proteção, com o passar dos anos ou do tempo, ela vai se amoldando à sociedade. Isso aconteceu com o direito do trabalho, isso acontece com o direito do consumidor também. Então, assim, o consumidor não pode tudo. A gente tem hoje várias aplicações do princípio da boa-fé objetiva, inclusive contra o próprio consumidor, e isso vai se modificando à medida que a sociedade vai evoluindo. Então, eu acho que isso é uma conformação da legislação com aquilo que a sociedade espera, né, dessa lei específica que a gente tem aí no nosso direito. Entendi. E eu lembro, quando ainda era estagiário, de ver alguns casos, isso há muitos anos atrás, dessa adaptação da legislação, que é, sim, nascida na proteção do consumidor, mas também atenta às relações, né? E eu me lembro de uma decisão em que o juiz citava o homem médio. Era uma decisão em que um médico tinha feito uma compra de imóveis
Avenida Silviano Brandão, que é uma avenida aqui de Belo Horizonte muito famosa por lojas de vendas de imóveis. E ele fez a compra de 2 armários de sucupira, né? Aquela madeira mais rústica. E quando os armários chegaram em casa, na casa dele, depois de 30 dias, sendo uma madeira de lei, as cores eram um pouco diferentes das cores do mostruário, né? E aí ele tentou trocar, tentou vender, devolver, queria o dinheiro de volta, alegou que tinha sido ali prejudicado. E eu não me recordo quais foram as conversas prévias, mas eu sei que isso terminou numa questão para ser resolvida no juizado. E eu lembro da sentença do juiz citando a figura do homem médio, que aquele médico teria condição de entender que uma madeira de lei, simplesmente pelo corte, poderia ter uma tonalidade diferente daquilo que recebe em casa, daquilo do mostruário, só do fato do tronco ter sido um tronco diferente. Que, portanto, não havia nenhum tipo de abuso ao direito do consumidor daquele médico, porque era de se esperar, em madeiras de lei, de troncos diferentes, variação de tonalidade. Não deu ganho de causa e, enfim, citou o fato dele ser um homem médio, na decisão, o homem médio seria aquele que tinha acesso a esse tipo de informação e, portanto, não era uma afronta ao consumo. Fez sentido essa decisão? Ô, João, eu acho que numa situação específica, assim, de um caso concreto, a gente precisa avaliar muito como foi feita a contratação. Eu entendo, sim, que esse tipo de produto, por exemplo, possa ter uma variação de tonalidade, e isso é perfeitamente normal, né, que isso aconteça. Mas o consumidor também tem que ser informado a respeito disso. É um dever do fornecedor que haja essa informação, né, para evitar problemas futuros. Então, eu acho que se o fornecedor fizer a informação de forma clara para esse consumidor, né, de que existem diferenças de tonalidade, isso acontece em vários tipos de produtos, não só, né, nesse que você está falando especificamente, eu acredito que não haja problema nenhum. Agora, o problema realmente é como ele foi informado sobre isso, né, e se essa informação realmente foi passada para esse consumidor. Agora, essa questão de homem médio, né, de levar isso para um processo, isso é extremamente delicado, porque no mundo complexo que a gente vive hoje, as informações que a gente tem e que outras pessoas têm são muito variadas, né? Então, não dá para a gente fazer, às vezes, um parâmetro da sociedade como um todo e deixar aquele caso concreto ali ser julgado com relação a isso. Eu acho que é importante verificar o que foi passado entre as duas partes e ali de se definir, né, se houve ou não violação ao Código de Defesa do Consumidor. Se faltou informação, eu acho que é um problema dessa relação de consumo. Se não faltou informação, é um aspecto importante que o consumidor deveria ter levado em consideração. Agora, uma coisa importante que eu acho sobre essas compras que os consumidores fazem é que quando você vai ao estabelecimento e vê o produto de perto, é muito menos provável que você erre sobre aquele produto. Ao contrário do que acontece quando você compra um produto pela internet, que você vê uma foto, uma imagem, um vídeo, né? A chance dele ser diferente daquilo que você espera é muito grande. Por isso que a gente tem no CDC o prazo de arrependimento de 7 dias para quem compra os produtos fora do estabelecimento comercial. Exatamente porque você não vê, não toca o produto e, portanto, né, isso naturalmente pode ter uma diferença aí entre uma coisa e outra, né? Então, isso é importante ser discutido, sim. Entendi. E quando diz o dever de informar, ele está dentro daqueles deveres anexos da relação de consumo, seria isso? Sim, é o dever são deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, que não necessariamente precisam estar previstos no contrato, né? Então o fornecedor precisa explicar isso para o consumidor. E mostrar, inclusive, se ele vai à loja, né, ele poderia chegar e falar, a gente tem aqui vários armários aqui dessa mesma madeira. Você pode reparar que existe, às vezes, uma tonalidade diferente uma da outra, porque não dá para a gente colocar tudo igual, porque cada árvore cada árvore está num lugar específico, e isso pode acontecer no seu caso. Então, se houver uma informação clara sobre isso, não há dúvida de que esse consumidor não poderia reclamar
com relação a essa situação desse produto. E aí, pegando uma parte da sua fala, que você falou do arrependimento, né, da pessoa que compra fora do estabelecimento, eu acho que hoje o mercado, a economia popular já entendeu o que é comprar pela internet, o que é comprar, né, na própria loja, e isso me fez lembrar da famosa Black Friday, né? E a Black Friday aqui no Brasil não dura só uma sexta-feira, né? Dura o mês inteiro, às vezes até mais. Você vê muitos abusos ao direito do consumidor nas Black Fridays? Demais, demais. Nas primeiras edições da Black Friday, eu inclusive escrevi alguns textos sobre isso. Ficou muito famoso, inclusive, com o nome de Black Fraud, né? As pessoas começaram a divulgar, porque o que o fornecedor muitas vezes faz nesse período? Ele aproveita esse período que as pessoas estão dispostas a comprar e aí ele anuncia um produto por um preço mais baixo, mas às vezes o preço é o mesmo que já era praticado antigamente. E aí, como o consumidor muitas vezes não está acompanhando a evolução do preço daquele produto, só pelo simples fato de estar num período de promoção, o consumidor vai e compra. E aí muitas vezes ele descobre, né, que aquele produto sempre teve aquele preço. Então, esse é um aspecto prejudicial dessas promoções, né? Então isso acontece ainda muito aqui no Brasil, né? Diminuiu bastante nos últimos anos, mas nos primeiros períodos aí de Black Friday a gente teve muitas situações em que isso aconteceu. Entendi. E até mesmo pensando nessa questão desse evento em que as pessoas supostamente são apresentadas a grandes descontos, e muitas das vezes o desconto nada mais é do que a metade do dobro, né? Me veio à cabeça também pensar como que fica as relações de consumo em locais que não são locais regulados de forma, não vou dizer adequado, mas regulados de forma normalmente, como são as lojas de shopping. Quero saber sobre o direito do consumidor dentro dos shoppings populares. Esse é um problema bastante comum aqui no Brasil, né? O que acontece? Aqui em Belo Horizonte, todo mundo sabe, durante um período aqui da história de Belo Horizonte, esses comércios populares ficavam na rua, né? Camelôs e essas pessoas que vendiam esses produtos ficavam ali nas barraquinhas nas ruas, então a prefeitura resolveu reunir eles nesses shoppings populares, né? E aí a gente tem hoje o Shopping Oiapoque, vários outros deles. O que acontece? Se o consumidor realiza uma compra de um produto de origem duvidosa que não tem nota fiscal, na verdade esse consumidor está praticando um crime, né? Então essa relação de consumo dele não terá proteção jurídica. Agora é óbvio que nem todas as lojas, nem todos os estabelecimentos desses shoppings populares são estabelecimentos ilegais, são estabelecimentos que produzem ou vendem produtos pirateados ou falsificados. Naqueles estabelecimentos que têm nota fiscal, que têm a origem do produto comprovada de forma adequada, o consumidor vai poder usar, né, dos seus direitos ali de forma normal e tranquila. Agora, naqueles estabelecimentos que vendem produtos falsificados, infelizmente esse consumidor não tem o que fazer. Você não pode, por exemplo, procurar a justiça por ter comprado um tênis falsificado e requerer algum direito do consumidor, já que você praticou um crime, né, que poderia ser, aí os professores de direito penal vão dizer, poderia ser até um crime de receptação, sei lá qual que se adequa a essa situação, mas esse crime, né, é um crime, portanto você não pode se valer dele para pedir a aplicação do CDC. Infelizmente, comprou produto falsificado ou produto pirateado, você vai ter que assumir o prejuízo disso. Entendi. E eu estou me recordando aqui de alguns anos atrás a gente fazer uma live conjunta. A gente fez uma live conjunta, se eu não me engano, era um show do Gustavo Lima e tinha uma coisa da cervejaria. Uhum. Foi na época da pandemia, né? Foi na época da pandemia. E eu lembro que a gente tratou dessas propagandas, né? E aí tem uma propaganda que já tem alguns anos, mas que ainda está no subconsciente popular, que é aquela da Ford e da Toyota, dos pôneis malditos. Uhum. É da Toyota, não? É da Nissan. Da Nissan. É uma propaganda muito engraçada, ainda está no YouTube aí para vocês verem, e ela tratava da motorização
da caminhonete. Da Nissan Frontier. Por que ela foi retirada de circulação? Você lembra? Lembro sim. Essa publicidade, João, eu inclusive trabalho muito com ela, com os alunos nas aulas de Direito do Consumidor. O que acontece? Essa publicidade específica da Nissan, ela trazia a nova picape da Nissan, e aí a pessoa que estava na publicidade, ela abria o capô da caminhonete e apareciam pôneis desenhados, né, animados assim, e eles ficavam pulando assim, fazendo um carrossel e gritando, pôneis malditos, né, em volta do motor da caminhonete. Qual foi o problema dessa publicidade? Alguns pais chegavam em casa e percebiam que os filhos estavam pulando ou brincando e repetindo aquilo que os pôneis estavam falando. Então a palavra maldito, né, que é um palavrão, começou a ser questionada por esses pais perante o CONAR. Só para explicar para vocês, a publicidade no Brasil ela é autorregulamentada. A gente tem um órgão, que é um órgão privado, que é uma associação que chama CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, aonde que, se você tiver alguma reclamação, algum questionamento com relação a uma publicidade, você faz uma reclamação para esse órgão e o órgão vai avaliar. E aí houve várias reclamações sobre esse caso especificamente da publicidade da Nissan, e o CONAR recomendou. O CONAR, na verdade, é um órgão, ele não determina, né, que as empresas retirem essa publicidade, ele simplesmente recomendou que o fabricante tirasse aquela publicidade do ar, já que estava vinculando um palavrão a um desenho animado. Esse que foi o problema. Então, juntar essas duas coisas acabou fazendo com que a publicidade fosse uma publicidade considerada abusiva. E, portanto, o CONAR recomendou que a Nissan retirasse a publicidade do ar. Só que essa questão é uma questão até bem interessante. O efeito disso foi o contrário. As pessoas queriam saber depois o que aconteceu, por que retirou do ar. Então a caminhonete vendeu muito nessa época, né? Então a gente acaba tendo um efeito às vezes contrário, né, de uma publicidade que chama atenção por uma negatividade, né? A empresa acaba muitas vezes tendo um efeito que ela mesma não esperava. E o interessante é que a Ford não reclamou, porque a motorização que a Nissan apresentava era do próprio site da Ford. A Ford não tinha o que fazer, então ela mesma não reclamou. Né? Foram os pais. Júlio, uma questão também assim, muito complexa, né? Talvez seja naquela em que hoje a gente tem a maior aplicação do direito do consumidor. Eu não sou especificamente da área, então se eu estiver errado, você, por favor, pode me corrigir. Que é na questão aérea, né? Na questão das passagens, do voo. Como que fica o direito do consumidor para aqueles que são usuários dos transportes aéreos, não com relação àquelas proteções que o Código os dá, mas com relação a questões que vêm do direito civil, por exemplo, prescrição, prazo de prescrição para eles serem indenizados? Olha, esses temas são temas bastante polêmicos, João. Principalmente com relação a essa questão da prescrição, a gente já teve julgados do STJ aplicando convenções internacionais sobre esse assunto, em que o prazo prescricional é menor, e vira e mexe o STJ muda de posicionamento. O que acontece com relação a essa questão de relação de consumo com relação às empresas aéreas? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né, que tem um arcabouço jurídico importante com relação a isso, mas a gente também tem uma agência nacional, né, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem algumas resoluções importantes sobre os direitos dos consumidores. E muitas vezes esses consumidores não sabem desses direitos que estão previstos nessa resolução. A gente tem a resolução 400 da ANAC, existem outras também. Então a gente tem direitos previstos lá com relação a atraso de voo, né, o número de horas que atrasa, os benefícios que cada uma desses atrasos podem trazer para o consumidor, a questão de realocação num outro horário ou numa outra empresa. Tudo isso está previsto nessas resoluções da ANAC. Então a gente tem um arcabouço interessante de proteção, mas como esse mercado da aviação é um mercado que tem muitas vezes empresas muito fortes, né, e não são tantas empresas assim hoje no Brasil,
a gente acaba tendo um domínio de algumas empresas e essas empresas muitas vezes têm práticas abusivas, né? Principalmente o overbooking, né? Que é vender mais passagens do que o avião comporta, e muitas vezes a pessoa chega lá, não consegue embarcar naquele avião ali. Então, são situações bastante comuns aí que a gente tem nessas hipóteses que envolvem o transporte aéreo. É uma das questões que há mais reclamação nos PROCONs e também que há mais ações na justiça com relação a esses problemas de consumo. Entendi. E falando em polêmica, meu caro, eu acho que uma das questões também que me traz muita curiosidade, a palavra é essa, muita curiosidade de entender é como é que lida com o aspecto da modernidade que é polêmico. Que aspecto da modernidade é esse? A figura da obsolescência programada. Esse é um tema interessante. O que acontece, João? As empresas, hoje em dia, começaram a perceber, e isso acontece já de uns anos para cá, que os consumidores muitas vezes precisam ter incentivos para poder consumir mais, para comprar mais. Então, muitas vezes pode não ser interessante para a empresa criar um produto que dure 20, 30 anos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a época dos nossos pais, meu pai casou e eu vivi com eletrodomésticos do casamento deles depois de 30 anos. Geladeira, televisão, fogão, né? Hoje em dia isso é uma coisa rara de se acontecer. Então o que é o fenômeno da obsolescência programada? As empresas criam os produtos para ter uma durabilidade específica, para que o consumidor necessite dele, né, num tempo menor, num período menor ali. Então esses produtos muitas vezes são feitos com programas específicos que não conseguem mais se atualizar. Por exemplo, celulares e computadores, né? As pessoas muitas vezes têm que trocar o celular porque o celular não consegue mais acompanhar as atualizações daquele produto. Acontece com qualquer tipo, quase todos os tipos de eletrodoméstico, muitas vezes, hoje, na sua maioria, feitos com produtos plásticos e plásticos muito frágeis, que muitas vezes quebram. Acontece também com esses móveis dessas grandes lojas de varejo também, que a gente tem aí, que quase todos praticamente são descartáveis, né? O consumidor paga barato, mas em compensação o móvel dura 1 ano, 2 anos, em pouco tempo aquilo já está se desmontando. Então esse fenômeno é um fenômeno que as empresas começaram a se valer dessa situação para oferecer uma quantidade maior de produtos e que o produto durar menos para que o consumidor consuma aquele produto sempre, né? E aquilo traga ali um giro maior para essas empresas. Esse fenômeno, João, ele é tão importante, existem estudos sobre isso. Existe um pesquisador nos Estados Unidos que, há um certo período da história, ele descobriu um filamento dessa lâmpada, que agora a gente nem usa mais, né, a lâmpada incandescente, e esse filamento ia durar anos assim. Então ele levou, né, para uma empresa lá essa ideia dele. E aí o que foi passado para ele foi exatamente isso. Por que nós vamos criar uma lâmpada que o consumidor não vai trocar? Então a gente não vai ter para quem vender. Então vamos criar uma lâmpada que tenha uma durabilidade razoável e aí as pessoas sempre vão precisar trocar aquele produto. Então a obsolescência programada ou planejada, né, é um fenômeno da nossa modernidade e que, de certo modo, afeta a durabilidade dos produtos que todos nós consumimos. Mas a gente pode dizer... A gente não pode chamar de vício do produto? Não. A não ser que seja uma coisa plenamente visível, né? Uma coisa completamente comprovada. Não é necessariamente um vício do produto, é um produto de baixa qualidade, né? E aí, como isso acontece em várias situações de vários produtos, aquele produto tende a durar muito menos do que ele durava antigamente. Então essa que é a polêmica, né, da obsolescência programada. É você ter um produto que você compra muitas vezes para durar anos e ali ele dura meses ou 1 ano no máximo, né? Então esse é que é o problema, né? Pra você ter uma ideia, João, eu tenho alguns processos, inclusive, que eu trabalho com isso. Os veículos hoje, né? Se você compra um veículo hoje, eu tenho processos de veículos com 15 mil quilômetros que tem que quase que fazer o motor inteiro do carro, carros novos, né, recém-saídos de fábrica,
né, que vem com problemas crônicos e isso, né, traz um transtorno enorme para o consumidor. Então, é um fenômeno mesmo da nossa sociedade atual. Entendi. Meu caro, você é um grande autor, você tem uma obra fantástica que já vai para uma 10ª edição, daqui a pouco você vai falar dela. Você é citado nos tribunais brasileiros, você é citado lá fora, o Mercosul te conhece. Conta sua trajetória acadêmica como autor e fala do seu livro também, por favor. Bom, eu comecei a lecionar já há 16, 17 anos. Eu fui colega do João, né, de mestrado, nós somos colegas de mestrado. E eu sou professor de Direito do Consumidor desde essa época. Aliás, eu atuo no consumidor há mais anos ainda, porque eu comecei no Procon Assembleia, fazer estágio no Procon Assembleia quando eu estava na faculdade. E aí, então, eu já comecei a me apaixonar pelo direito do consumidor. Comecei a lecionar e em 2014 eu já lecionava a matéria de direito do consumidor, então me veio um insight de publicar um livro, né? Eu já tinha um material de sala de aula, as aulas ali digitadas e tal. Então comecei a escrever esse livro, 2013 mais ou menos, e aí em 2014 saiu a primeira edição do livro, que hoje já está na 10ª edição aqui, né? Então é um livro que me traz muita felicidade, porque não é fácil vender livros no Brasil, né? Um país que as pessoas leem pouco, né? Então é uma questão bem difícil, mas esse livro já está na sua 10ª edição e isso me traz muita felicidade, porque eu sempre vejo que ele está presente em várias instituições do país inteiro, muita gente usa o livro e é talvez assim, do meu aspecto profissional, uma das coisas que eu tenho mais orgulho, né? Porque não é fácil, né, escrever um livro. Você sofre críticas, você tem elogios, é claro, mas sofre críticas também. E o livro é uma obra que não é acabada, ela está sempre evoluindo, né? E eu estou sempre desenvolvendo esse livro aqui, né? Então a gente espera que as pessoas continuem adquirindo o livro para que ele tenha mais edições posteriormente. E como que a gente pode adquirir esse livro? Bom, esse livro está disponível nas principais livrarias editoras do país. A editora que publica ele é a editora De Plástico, né? Então é só a pessoa procurar na internet www.editoradeplástico.com.br. Ele está disponível no site da Amazon também, é só procurar o nome do livro, Curso de Direito do Consumidor Completo. E nas outras editoras também que vendem pela internet, a gente tem esse livro lá disponível. Então é só a pessoa procurar que vai conseguir encontrar e aí pode adquirir esse livro, né, pelas redes sociais aí. Gente, a matéria do direito do consumidor é uma matéria muito interessante. É uma matéria que tem lá sua cadeira própria nas instituições e aquele que não é natural do direito do consumidor, é o civilista, ele quer tratar. Ele é o empresarialista, ele quer tratar. Eu mesmo tenho uma visão, claro, extremamente limitada frente à visão do professor Júlio sobre o direito do consumidor, porque eu sou maculado pelo direito empresarial e direito tributário para observação. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que a modernidade vai impedir que essa matéria perca com o tempo a sua importância. Ela vai se manter importante sempre, porque o consumo é uma das características da modernidade. Então vai ter sempre a necessidade da gente tratar sobre isso. Professor Júlio, sua mensagem final, por favor. Bom, eu queria agradecer o João pelo convite, né, meu amigo aí de muitos anos, colega de mestrado, né, colega advogado também. Gostaria de agradecer à faculdade também pelo convite, pela oportunidade de participar dessa entrevista. Para mim foi muito importante. E gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo aí, né, que possam se interessar pelo direito do consumidor, discutir o direito do consumidor. Eu acho que o direito do consumidor tem esse aspecto importante do dia a dia, é uma coisa do dia a dia das pessoas, as pessoas gostam de falar sobre isso, gostam de ouvir, todo mundo quer saber, né? Então fica aí o meu recado para que as pessoas cada vez mais se interessem pelo direito do consumidor e exijam os seus direitos, seja na justiça, seja perante os fornecedores. Professor Júlio, me fala suas redes sociais. Bom, eu tenho várias redes sociais, né? Eu sou um cara bem ativo nas redes sociais. A principal delas é o meu Instagram, que é o @JúlioMoraesOliveira1,
né? Então quem quiser me seguir lá pode seguir. Lá tem várias informações sobre a minha carreira, sobre a minha atuação profissional, sobre direito do consumidor. Eu tenho um canal do YouTube também, que é Júlio Moraes Oliveira também. As pessoas que quiserem podem ir lá, tem vários vídeos informativos sobre direito do consumidor. Eu tenho TikTok também, né? O TikTok eu não lembro qual que é o específico lá, mas é só procurar Júlio Moraes Oliveira, provavelmente vocês vão achar. Tenho o LinkedIn também, né? Quem quiser me seguir também lá no LinkedIn também pode me acompanhar lá. E também tenho o Facebook, né? Então eu estou presente aí em praticamente todas as principais redes sociais, sempre com conteúdo, sempre com coisas relacionadas ao direito do consumidor, para aqueles que tiverem interesse, para aqueles que estudam a matéria. Muito bom. Muito bom. Sigam o professor Júlio, sigam também o nosso programa nos perfis da TV Promove, nos perfis da Faculdade Kennedy, nos perfis da Faculdade Promove, no canal 12 da NET. Muito obrigado por assistir mais uma vez com a gente, acompanhar essa jornada que a gente está trilhando no ano de 2024 e aguardo vocês no próximo programa. Forte abraço a todos.